Numa cidade fria e indiferente, uma jovem mãe pedala na chuva com o filho amarrado ao peito, lutando por cada centavo. Mas um gesto de compaixão inesperado muda o rumo de suas vidas e acende a esperança que parecia extinta. Agora, entre laços improváveis e escolhas difíceis, nasce uma família forjada não pelo sangue, mas pelo amor e pela coragem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía sem piedade sobre as ruas de São Paulo naquela tarde cinzenta de quinta-feira. As poças d'água se formavam rapidamente nas calçadas irregulares e o trânsito caótico da cidade parecia ainda mais denso sob o peso do céu carregado. Entre os carros que avançavam lentamente, uma figura solitária pedalava com determinação quase desesperada. Era Marina, 24 anos, cabelos castanhos escuros presos em um rabo de cavalo desfeito pela chuva, o rosto marcado por uma expressão que misturava cansaço e teimosia. Ao peito, envolto em uma manta surrada, que já não protegia tanto quanto deveria, seu filho, Gabriel, com apenas 6 meses de vida, deixava escapar um choro fraco, que se perdia no barulho da cidade. A bicicleta que Marina conduzia havia conhecido dias melhores. Os pneus estavam carecas, o guidão torto de tantos tombos evitados no último segundo, e o assento rasgado deixava a espuma interna exposta. Mas era tudo o que ela tinha. Na garupa, presa com correias improvisadas, uma caixa térmica vermelha da pizzaria onde trabalhava balançava a cada buraco que ela tentava desviar. Dentro, 3 pizzas ainda quentes esperavam para chegar ao destino. 3 entregas que representavam o dinheiro do jantar, do leite, em pó, das fraldas que estavam acabando. Marina não tinha para onde voltar além de um quartinho minúsculo em uma pensão na zona leste da cidade. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha rede de apoio. Havia crescido em abrigos, pulando de uma instituição para outra, sempre invisível, sempre esquecida. Quando completou 18 anos, foi colocada na rua com uma mochila nas costas e a promessa vaga de que a vida seria o que ela fizesse dela. E Marina havia tentado. Tentado estudar à noite, tentado trabalhar de dia, tentado construir algo sólido, mas a vida tinha outros planos. Conheceu um rapaz, acreditou nas promessas dele, e quando descobriu que estava grávida, ele desapareceu como fumaça. Não deixou endereço, não deixou explicação, não deixou nada além de um bebê crescendo em seu ventre e um vazio imenso no peito. Desde então, Marina vivia um dia de cada vez. Acordava antes do sol nascer, amamentava Gabriel, o deixava em uma creche comunitária que funcionava no porão de uma igreja e trabalhava das 8 da manhã até às 11 da noite na pizzaria do seu Mário, um italiano de segunda geração que pagava pouco e exigia muito. Quando Gabriel completou 6 meses e a vaga na creche acabou, Marina não teve escolha a não ser levá-lo consigo nas entregas. Seu Mário reclamou, disse que aquilo era irregular, que ela estava atrapalhando o serviço, mas Marina implorou, prometeu ser mais rápida, prometeu não dar problema. E assim, há 3 semanas ela pedalava pela cidade com o filho amarrado ao peito, desafiando o cansaço, o frio, a chuva e a indiferença de São Paulo. Naquele momento, enquanto a chuva molhava tudo e Gabriel chorava baixinho contra seu coração acelerado, Marina sentia que estava no limite. Suas pernas tremiam de tanto pedalar. A visão embaçava pela água que escorria da testa e o medo a acompanhava como uma sombra. Medo de cair, medo de machucar o filho, medo de não conseguir terminar as entregas e ser demitida. Medo de não ter o que comer amanhã. A primeira entrega foi em um prédio comercial no centro. Marina deixou a bicicleta encostada na parede, ajeitou a manta sobre Gabriel e correu até o porteiro, que mal olhou para ela ao pegar a pizza. Sem gorjeta, sem um obrigado. Apenas o desprezo silencioso de quem via nela mais um problema da cidade. Marina voltou para a bicicleta, respirou fundo e seguiu para a segunda entrega. O caminho a levou pela Avenida Paulista, onde os prédios enormes pareciam tocar as nuvens pesadas. Ali, entre empresários apressados
e estudantes com guarda-chuvas coloridos, Marina se sentia ainda menor. Ela não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceria. A segunda entrega foi rápida. Um apartamento de cobertura, um homem de terno que pagou com cartão e fechou a porta antes mesmo que ela pudesse agradecer. Marina desceu as escadas de serviço com Gabriel cada vez mais inquieto, sentindo o frio atravessar as roupas. A terceira e última entrega era em um bairro residencial, nobre, longe do centro. Marina pedalou por quase 40 minutos sob a chuva que não dava trégua. As ruas ficaram mais largas, as casas mais espaçosas, os muros mais altos. Ela sabia que não pertencia ali, mas não tinha escolha. A pizza precisava chegar quente, o cliente precisava ficar satisfeito e ela precisava do dinheiro. Foi em uma esquina daquele bairro silencioso que tudo mudou. Marina tentava atravessar a rua quando um carro buzinou alto, assustando-a. Ela desviou bruscamente. A roda dianteira da bicicleta escorregou em uma poça de óleo misturada com água, e por um segundo terrível, Marina sentiu que ia cair. Seu corpo se inclinou para o lado. O peso da caixa térmica a puxou e tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Mas seu instinto de mãe foi mais rápido que o medo. Ela jogou o corpo para o outro lado, conseguiu equilibrar a bicicleta no último instante, mas o impacto a fez parar no meio-fio, ofegante, com o coração disparado e as mãos trêmulas segurando o guidão. Gabriel, acordado pelo susto, começou a chorar. Não era mais um choro fraco. Era um choro alto, desesperado, de quem sentia frio, fome e desconforto. Marina tentou acalmá-lo, balançando o corpo, sussurrando palavras suaves, mas as lágrimas dela também começaram a cair. Ela estava exausta, estava no fim das forças, e pela primeira vez naquele dia, permitiu-se sentir a vontade imensa de desistir. Foi quando uma voz infantil atravessou a chuva. Pai, para o carro. Precisa ajudar ela. Marina ergueu o rosto e viu um menino de uns 7 anos olhando pela janela traseira de um sedã preto e reluzente que havia parado alguns metros à frente. O menino tinha os olhos arregalados, a mão pressionada contra o vidro, e uma expressão de preocupação genuína no rosto. Ao lado dele, no banco do motorista, um homem de aparência séria observava a cena pelo retrovisor. O menino insistiu, a voz alta e carregada de urgência. Pai, ela quase caiu. Tem um bebê com ela. A gente precisa ajudar. O homem hesitou. Marina podia ver isso no modo como ele apertou o volante, no modo como olhou para frente, como se quisesse seguir em frente e fingir que não havia visto nada. Mas o menino não desistiu. Por favor, pai, por favor. Finalmente, o homem suspirou, desligou o motor e abriu a porta. Marina o viu descer do carro. Era alto, devia ter uns 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos, vestia uma camisa social azul escura e calças elegantes. Ele abriu um guarda-chuva grande e caminhou até ela com passos firmes, mas cautelosos. O menino saiu correndo atrás, sem se importar com a chuva. Marina tentou se levantar, mas as pernas não responderam direito. Ela segurou Gabriel com força, como se quisesse protegê-lo de tudo, até mesmo da gentileza inesperada. O homem parou na frente dela, os olhos escuros analisando a situação com uma mistura de preocupação e incerteza. Ele abriu a boca, fechou, como se procurasse as palavras certas. — A senhora está bem? — perguntou a voz grave, mas suave. Marina assentiu rápido demais, a voz saindo trêmula. — Estou sim. Só escorreguei, mas está tudo bem. Preciso terminar a entrega. O menino se aproximou mais, os olhos fixos em Gabriel, que continuava chorando. Ele tinha um rosto redondo, sardas espalhadas pelo nariz e uma expressão de pura empatia. — O bebê está chorando muito. Ele está com frio? Marina engoliu seco, sentindo a vergonha subir pelo pescoço. Ela não queria ser vista assim. Não queria parecer fraca, incapaz, necessitada. Mas a verdade estava ali, exposta sob a chuva implacável. Ela era tudo isso e mais. Ele vai ficar bem. Só preciso terminar o trabalho. O homem franziu a testa, olhou para o céu carregado, para a bicicleta velha, para a caixa térmica encharcada e então de volta para Marina.
Algo mudou em sua expressão. Talvez compaixão, talvez memória de algo que ele também já havia perdido. Quantas entregas faltam? Marina hesitou. Só uma. O homem trocou um olhar com o filho, que acenou com a cabeça como se estivesse incentivando o pai a fazer a coisa certa. Então, o homem suspirou fundo. Olha, eu não costumo fazer isso, mas... Vocês não podem continuar assim, na chuva, com um bebê tão pequeno. Deixa eu te ajudar. Minha casa fica aqui perto. Vocês podem se secar, se aquecer. E eu pago pela pizza, pela entrega. Você não precisa continuar pedalando nessa tempestade. Marina sentiu o peito apertar. Era tentador. Muito tentador. Mas ela aprendeu desde cedo a não confiar em gentileza gratuita. Sempre havia um preço. Não precisa. Vou terminar e... Moça, por favor. O homem falou com uma firmeza que não era autoritária, mas sincera. Olha, eu sei que você não me conhece. E eu entendo sua desconfiança. Mas meu filho me fez parar porque ele viu que vocês precisam de ajuda. E ele tem razão. Não é seguro você continuar assim. Vem com a gente. Só para se aquecer, comer alguma coisa, e depois você decide o que fazer. Eu prometo que não vai acontecer nada de ruim. O menino deu um passo à frente, os olhos grandes e suplicantes. Eu juro que a gente é legal. Meu pai é bom. E você pode confiar na gente. Marina olhou para Gabriel, que continuava chorando, a pele fria ao toque, os lábios levemente roxos. Ela olhou para a rua vazia, para a chuva que não parava, para a bicicleta que mal aguentava mais uma volta. E então, contra todos os seus instintos, contra todas as lições que a vida havia ensinado, ela assentiu. Tá bom. O homem pareceu aliviado. Ele pegou a bicicleta, a colocou no porta-malas do carro, prendeu a caixa térmica com cuidado e então ajudou Marina a entrar no banco de trás. O menino se sentou ao lado dela, sorrindo tímido, e o homem voltou ao volante. O aquecedor do carro estava ligado e o contraste com o frio da rua foi tão intenso que Marina sentiu os olhos arderem. Ela apertou Gabriel contra o peito, sussurrando palavras de conforto, e aos poucos o choro do bebê foi diminuindo. Como você se chama? Perguntou o menino, a voz cheia de curiosidade inocente. Marina. E ele é o Gabriel. Eu sou o Pedro. E esse é meu pai, Eduardo. Eduardo olhou pelo retrovisor e acenou brevemente, antes de voltar os olhos para a estrada. A casa não ficava longe. Era um sobrado elegante em uma rua arborizada, com um jardim bem cuidado na frente e um portão de ferro trabalhado. Eduardo estacionou na garagem e Pedro foi o primeiro a sair correndo até a porta e acenando para que Marina o seguisse. Dentro, a casa era tudo o que Marina nunca teve. Espaçosa, limpa, com móveis confortáveis e uma decoração que combinava modernidade com aconchego. As paredes eram claras, os quadros mostravam paisagens tranquilas e o cheiro de limpeza pairava no ar. Marina sentiu-se deslocada, como se não devesse estar ali, pisando no piso de madeira com seus tênis encharcados e surrados. Eduardo percebeu a hesitação dela. Fique à vontade, vou buscar umas toalhas. Pedro, mostra o banheiro para ela. Pedro conduziu Marina por um corredor até um banheiro amplo e bem iluminado. Havia toalhas macias penduradas, um espelho grande e até um banquinho de madeira. Eduardo trouxe roupas limpas, uma calça de moletom e uma blusa de manga longa que pareciam ter pertencido a outra pessoa, mas estavam dobradas e cheirosas. Toma um banho quente. Vai fazer bem. E depois a gente conversa sobre o jantar. Marina queria recusar, mas o frio havia penetrado até os ossos e Gabriel precisava ser trocado. Ela trancou a porta, tirou as roupas molhadas e entrou no chuveiro com o filho no colo. A água quente caiu como uma bênção, lavando a sujeira, o cansaço e um pouco do desespero. Gabriel parou de chorar, os olhinhos se fechando de puro alívio. Marina o segurou com cuidado, deixando que a água o aquecesse também, e pela primeira vez em meses, permitiu-se respirar. Quando saiu do banheiro, vestida com as roupas emprestadas e com Gabriel enrolado em uma toalha macia, Marina encontrou Pedro esperando no corredor.
Ele sorriu ao vê-los. Vem, a gente preparou comida. Na cozinha, Eduardo estava terminando de montar pratos com arroz, feijão, frango grelhado e salada. Nada muito elaborado, mas era uma refeição de verdade. Marina sentou-se à mesa com Gabriel, no colo, e quando Eduardo colocou o prato na frente dela, ela sentiu a garganta apertar. Fazia tanto tempo desde que alguém havia preparado comida para ela. Tanto tempo desde que ela havia comido sem pressa, sem medo, sem culpa. Come tranquila. Eduardo falou, sentando-se do outro lado da mesa com Pedro ao lado. A gente já jantou cedo, mas fiquei com vontade de comer de novo. Pedro riu. Mentira, pai. Você fez comida só para ela. Eduardo deu um sorriso envergonhado, e Marina não conseguiu deixar de sorrir também. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada, enquanto Gabriel dormia tranquilo, em seus braços. Durante o jantar, Eduardo perguntou pouco, respeitando o silêncio dela. Mas Pedro estava cheio de curiosidade. Gabriel é muito pequenininho. Quantos meses ele tem? 6. E você trabalha de bicicleta com ele? Marina assentiu, sem saber como explicar a um menino de 7 anos a realidade que ela vivia. Mas Pedro não julgou. Ele apenas olhou para Gabriel com carinho. Deve ser difícil, mas você é muito corajosa. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas piscou rápido para segurá-las. Depois do jantar, Eduardo mostrou a Marina o quarto de hóspedes. Era simples, mas confortável. Uma cama, de casal com lençóis limpos, um armário, uma mesinha de cabeceira com uma luminária. Ele trouxe um berço portátil e o montou ao lado da cama. Vocês podem dormir aqui hoje. Amanhã a gente vê o que você quer fazer. Marina olhou para o quarto, para a cama, para o berço. Era tudo tão distante da realidade dela que parecia um sonho. Eu não posso aceitar isso. Você já fez demais. Eduardo balançou a cabeça. Não é caridade. É apenas um lugar para você e seu filho descansarem uma noite. Nada mais. Marina sabia que deveria recusar. Sabia que deveria ir embora, voltar para a pensão, para a vida que conhecia. Mas o cansaço era maior que a razão. Ela assentiu, agradeceu baixinho e Eduardo saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Marina deitou Gabriel no berço. O bebê dormiu profundamente, a respiração tranquila, o rostinho relaxado. Ela o observou por longos minutos, sentindo o peito cheio de uma emoção que não sabia nomear. Então, ela se deitou na cama, afundando no colchão macio, e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Marina dormiu sem medo. Capítulo 2. Marina acordou desorientada. Por alguns segundos, não reconheceu o teto branco acima dela, nem o cheiro suave de lavanda que vinha dos lençóis. Seu corpo estava relaxado de um jeito que ela havia esquecido ser possível. Então, como um raio, a memória da noite anterior voltou. A chuva, a queda quase fatal, o homem e o menino, a casa acolhedora. Ela se sentou rápido demais, o coração acelerado, e olhou para o berço ao lado da cama. Gabriel dormia tranquilo, as bochechas rosadas, o peito subindo e descendo em um ritmo sereno. Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A luz do sol entrava pela janela, suave e dourada. Devia ser por volta das 7 da manhã. Ela ouviu vozes vindas da cozinha. Vozes calmas, uma conversa entre pai e filho. Levantou-se com cuidado, ainda vestindo as roupas emprestadas, e caminhou até a porta. Quando a abriu, o cheiro de café fresco a envolveu. Na cozinha, Eduardo estava preparando o café da manhã enquanto Pedro, já vestido com o uniforme escolar, comia uma torrada com geleia e conversava animado sobre um projeto de ciências. Quando Eduardo notou Marina na porta, ele sorriu discreto. Bom dia, dormiu bem? Marina assentiu, a voz ainda presa na garganta. Dormi. Obrigada. Pedro virou-se, na cadeira os olhos brilhando. Bom dia, Marina. O Gabriel ainda está dormindo? Está. Eduardo serviu uma xícara de café e colocou na mesa, junto com pães, queijo, frutas e iogurte. Marina sentou-se, sentindo-se estranha diante de tanta fartura. Ela não estava acostumada com isso.
Café da manhã para ela geralmente era um pão francês com manteiga, quando havia dinheiro sobrando, ou apenas um café preto forte para enganar o estômago. Pode comer à vontade, Eduardo falou, percebendo a hesitação dela. A gente sempre faz café reforçado aqui, Pedro falou entre mordidas. Meu pai faz o melhor pão na chapa. Você precisa provar. Marina comeu devagar, ainda em silêncio, enquanto Eduardo terminava de arrumar a mochila de Pedro. O menino não parava de falar, fazendo perguntas sobre Gabriel, contando histórias da escola, mostrando um desenho que havia feito no dia anterior. Era uma cena que Marina só conhecia pela televisão. Uma família de verdade, com rotina, com conversas, com leveza. Quando Pedro terminou de comer, Eduardo o levou até a porta. Vamos, campeão. Hoje tem prova de matemática. Pedro fez uma careta, mas obedeceu. Antes de sair, ele acenou para Marina. Tchau, Marina. Espero que você ainda esteja aqui quando eu voltar. Marina não soube o que responder. Eduardo saiu com o filho e por alguns minutos a casa ficou em silêncio. Ela aproveitou para lavar a louça, arrumar a cozinha, fazer algo útil para retribuir, mesmo que um pouco, a gentileza recebida. Quando Eduardo voltou, ele a encontrou secando os pratos. Não precisava fazer isso. Eu sei. Mas quis fazer. Eduardo encostou-se na bancada, os braços cruzados, observando-a com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Olha, Marina, eu sei que você deve estar se sentindo desconfortável aqui, e eu entendo, mas você precisa de ajuda. Isso é óbvio. Então, se quiser, pode ficar mais alguns dias, até conseguir se organizar. Marina parou de secar o prato, as mãos tremendo levemente. Eu não posso aceitar isso. Já abusei demais da sua bondade. Não é abuso, é ajuda. Tem uma diferença. Marina balançou a cabeça, o orgulho falando mais alto que a razão. Eu agradeço de verdade, mas preciso ir. Tenho que trabalhar, tenho que pagar o aluguel da pensão. Eu não posso ficar aqui aproveitando da sua generosidade. Eduardo suspirou, mas não insistiu. Ele sabia que Marina era orgulhosa demais para aceitar ajuda facilmente. Então, ele fez a única coisa que podia. Pegou a carteira e tirou algumas notas. Pelo menos deixa eu te dar isso, pelas pizzas de ontem. E pela entrega que você não fez. Marina olhou para o dinheiro. Era mais do que ela ganhava em 3 dias de trabalho. Muito mais. Isso é muito. É o que você merece. Ela aceitou o dinheiro com relutância, guardando-o no bolso da calça emprestada. Depois, foi até o quarto, trocou Gabriel, vestiu suas próprias roupas, que Eduardo havia lavado e secado durante a noite, e preparou-se para sair. Eduardo a levou até a pizzaria em seu carro. Durante o caminho, o silêncio entre eles foi carregado de coisas não ditas. Marina queria agradecer de um jeito que fizesse jus ao que ele havia feito, mas as palavras pareciam pequenas demais. Eduardo, por sua vez, queria insistir para que ela ficasse, mas sabia que não adiantaria. Quando chegaram na frente da pizzaria, Marina desceu do carro com Gabriel no colo e a mochila nas costas. Eduardo entregou a ela um cartão com seu telefone. Qualquer coisa, me liga. Sério. Marina pegou o cartão, olhou para ele por um momento e então guardou no bolso. Ela murmurou obrigada. Virou-se e entrou na pizzaria. Seu Mário estava atrás do balcão, a expressão fechada. Quando viu Marina, ele não sorriu. Você está atrasada. Desculpa, seu Mário. Ontem teve um problema, mas... Ele a interrompeu, a voz áspera. Problema? O problema é você achar que pode trabalhar aqui com um bebê pendurado no peito. Ontem você não terminou as entregas. O cliente da terceira pizza reclamou. Disse que esperou mais de 1 hora. Você me fez perder um cliente. Marina sentiu o sangue gelar. Eu tive um problema, mas eu posso explicar. Eu vou compensar, vou fazer todas as entregas de... Hoje eu... não precisa. Seu Mário cruzou os braços, a expressão inflexível. Você está dispensada. Pega suas coisas e vai embora. O mundo de Marina desabou naquele instante. Ela tentou argumentar, tentou implorar, mas seu Mário não quis ouvir. Ele entregou a ela o pagamento dos dias trabalhados, uma quantia irrisória que mal dava para 2 semanas de despesas, e virou as costas. Marina saiu da pizzaria com as pernas trêmulas, Gabriel começando a resmungar de fome.
Ela se sentou na calçada, a cabeça entre as mãos, tentando não desmoronar. Sem trabalho, sem renda, com um bebê para alimentar e um aluguel para pagar. Como ela ia sobreviver? Marina voltou para a pensão a pé, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegou no quarto minúsculo que chamava de casa, alimentou Gabriel com o pouco leite em pó que restava, trocou a fralda dele usando a última que tinha e deitou-o na cama improvisada que era apenas um colchão no chão. Gabriel dormiu, mas Marina não conseguiu. Ela ficou acordada, olhando para o teto rachado, calculando quanto tempo tinha antes que tudo desmoronasse de vez. Os dias seguintes foram um borrão de desespero. Marina tentou encontrar outro emprego. Foi em lanchonetes, lojas, mercados. Mas ninguém queria contratar uma mãe solteira com um bebê de colo. Ou o lugar não aceitava criança, ou não havia vaga, ou simplesmente a olhavam com aquele desprezo silencioso que Marina conhecia bem. Ela gastou o dinheiro que tinha com leite, fraldas e comida, mas sabia que não duraria. O aluguel da pensão estava atrasado e a dona do lugar, Dona Lourdes, uma mulher de 50 e poucos anos, com um cigarro sempre aceso entre os dedos, já havia batido na porta 3 vezes exigindo o pagamento. Foi no 5º dia quando Marina já não tinha mais nada que tudo piorou. Gabriel acordou no meio da noite chorando de um jeito que Marina nunca havia ouvido antes. Era um choro agudo, desesperado, de dor. Ela o pegou no colo e sentiu que ele estava quente, muito quente. A pele dele ardia, a testa molhada de suor, a respiração rápida e ofegante. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Ela colocou panos molhados na testa dele, deu água, tentou acalmá-lo, mas nada funcionava. Gabriel não parava de chorar, o corpinho tremendo, os olhos semicerrados. Marina pegou o pouco dinheiro que tinha, uns 20 reais, e correu até a farmácia de plantão na esquina. Era meia-noite, as ruas estavam desertas e o frio da madrugada a fez tremer ainda mais. Na farmácia, ela explicou os sintomas para a atendente, que recomendou um antitérmico infantil. Marina comprou o remédio mais barato, voltou correndo para a pensão e tentou dar o líquido para Gabriel. Mas o bebê recusou, cuspindo tudo, chorando cada vez mais fraco. Marina passou a noite em claro, segurando Gabriel, cantando baixinho, rezando para qualquer força que estivesse ouvindo. Quando o sol nasceu, Gabriel estava pior. A febre não havia baixado, a respiração estava difícil e ele mal tinha forças para chorar. Marina sabia que precisava levá-lo ao hospital, mas não tinha dinheiro para transporte, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Foi quando Dona Lourdes bateu na porta. Marina abriu, Gabriel dormindo pesado nos braços. Dona Lourdes olhou para ela com aquela expressão que não demonstrava pena, apenas impaciência. Marina, o aluguel está atrasado há mais de uma semana. Eu preciso do dinheiro hoje. Se não pagar até o meio-dia, você vai ter que sair. Dona Lourdes, por favor. Marina sentiu a voz sair embargada. Meu filho está doente. Eu preciso de mais tempo. Só mais alguns dias eu prometo que... Dona Lourdes suspirou jogando a cinza do cigarro no corredor. Olha, Marina, eu tenho contas para pagar também. Não é pessoal, é negócio. Você tem até meio-dia. Se não pagar, eu vou ter que pedir para você sair. E ela virou as costas, deixando Marina parada na porta, segurando o filho que ardia em febre, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Marina tentou pensar. Tentou encontrar uma solução, mas não havia saída. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Ela olhou para Gabriel, o rostinho pálido, os lábios roxos, e sentiu que estava falhando como mãe. Estava falhando em proteger o único ser que ela amava no mundo. Foi então que ela se lembrou do cartão. Com as mãos tremendo, Marina procurou no bolso da mochila e encontrou o cartão que Eduardo havia dado. Ela olhou para os números escritos, hesitou, questionou se deveria fazer aquilo. Mas Gabriel choramingou baixinho, e Marina não teve escolha. Ela pegou o filho, colocou o pouco que tinha na mochila e saiu da pensão. Não sabia o endereço exato da casa de Eduardo, mas lembrava vagamente da rua, do bairro, da fachada. Começou a caminhar, perguntando para as pessoas, seguindo a memória confusa, desesperada.
Horas se passaram. Gabriel ficava cada vez mais quieto, a respiração cada vez mais fraca. Marina sentia as pernas doendo, a visão embaçada de cansaço, mas não podia parar. Finalmente, quando o sol já estava alto, Marina reconheceu a rua. O coração dela acelerou. Ela caminhou mais rápido, quase correndo, até avistar a casa. A casa de Eduardo. Com o último fio de força que tinha, Marina se aproximou do portão, pressionou o interfone e esperou. Ninguém atendeu. Ela pressionou de novo, e de novo, e de novo. Gabriel estava muito quieto. Quieto demais. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ela encostou-se no portão, apertando Gabriel contra o peito, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle. Ela havia falhado. Não conseguiu proteger seu filho. Foi quando a voz de Eduardo saiu do interfone. Alô? Marina tentou falar, mas a voz não saiu. Ela tentou de novo e só conseguiu soltar um soluço. Alô? Quem é? Marina reuniu toda a força que ainda tinha e sussurrou. Eduardo, sou eu. Marina. Houve um silêncio breve. Então, a voz de Eduardo, agora alarmada. Marina, você está aí fora? Sim. Por favor. Ela ouviu. O som do portão se abrindo e então passos apressados. Eduardo apareceu correndo, ainda de roupão, os olhos arregalados. Quando viu Marina, pálida, trêmula, com Gabriel nos braços, ele parou por um segundo, tentando processar a cena. Então, ele correu até ela. Meu Deus, Marina, o que aconteceu? Marina tentou explicar, mas as palavras saíram confusas, embaralhadas pelo cansaço e pelo desespero. Ele está doente. Febre. Não consegui. Não tinha. Eduardo pegou Gabriel nos braços com cuidado, tocou a testa do bebê e sentiu o calor absurdo. Sua expressão mudou imediatamente. Ele olhou para Marina, que estava quase desmaiando. A gente precisa ir para o hospital. Agora. Ele a segurou pelo braço, impedindo que ela caísse, e a conduziu até o carro. Colocou Gabriel no banco de trás, com Marina segurando o filho, e dirigiu em alta velocidade até o hospital mais próximo. No pronto-socorro, tudo aconteceu rápido. Eduardo falou com a recepcionista, explicou que era uma emergência, e em minutos Gabriel foi levado por uma enfermeira. Marina tentou acompanhar, mas as pernas cederam. Eduardo a segurou antes que ela caísse, a guiou até uma cadeira e ficou ao lado dela, segurando sua mão. Vai ficar tudo bem. Ele vai ficar bem. Eu prometo. Marina olhou para Eduardo, os olhos cheios de lágrimas, e pela primeira vez desde que tudo havia desmoronado, ela acreditou em alguém. Acreditou que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Os minutos se arrastaram como horas. Marina ficou sentada na cadeira da sala de espera, as mãos trêmulas, o corpo exausto. Eduardo não saiu do lado dela. Ele trouxe água, trouxe um lanche do café do hospital, tentou fazê-la comer. Ela mal conseguia engolir, mas aceitou a água, tentando hidratar o corpo que havia caminhado por horas sob o sol. Finalmente, uma médica apareceu. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos em um coque, expressão séria, mas gentil. Familiares do bebê Gabriel. Marina se levantou num salto, Eduardo ao lado dela. Sou a mãe. Como ele está? A médica olhou para o prontuário, depois para Marina. Ele está estável agora. Diagnosticamos uma infecção respiratória severa. A febre alta era consequência da infecção. Ele vai precisar ficar internado por alguns dias para tratamento com antibióticos e para monitoramento. Mas chegou a tempo. Mais algumas horas e a situação poderia ter sido muito mais grave. Marina sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Eduardo a segurou e ela deixou que ele fizesse isso. Deixou que alguém a amparasse, pela primeira vez na vida. Posso vê-lo? Sim. Ele está dormindo agora, mas pode ficar com ele. A médica levou Marina até um quarto pequeno, onde Gabriel estava deitado em um berço hospitalar, conectado a alguns aparelhos, mas respirando melhor. Marina se aproximou, tocou a mãozinha dele e as lágrimas finalmente caíram sem controle. Eram lágrimas de medo, de alívio, de exaustão, de gratidão. Eduardo ficou na porta,
observando a cena. Ele viu a dor daquela mãe, a luta que ela travava diariamente e sentiu o peito apertar. Ele sabia o que era perder alguém. Sabia o que era sentir-se impotente. E naquele momento ele fez uma promessa silenciosa. Ele não deixaria Marina enfrentar isso sozinha. Quando Marina finalmente se sentou na cadeira ao lado do berço, Eduardo se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Eu vou cuidar de tudo. Das despesas, do tratamento. Você não precisa se preocupar com nada agora. Marina olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Por quê? Por que você está fazendo isso? Eduardo hesitou, procurando as palavras certas. Porque ninguém deveria ter que passar por isso sozinho. E porque meu filho me ensinou que a gente precisa ajudar quando pode. Marina não conseguiu responder. Ela apenas segurou a mão de Eduardo, apertou com força e sussurrou um obrigada que saiu mais do coração do que da garganta. Naquela noite, Marina dormiu na cadeira ao lado de Gabriel. Eduardo ficou também sentado em outra cadeira, vigiando os dois. E pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que não estava sozinha, que havia alguém ao lado dela, que havia esperança. Capítulo 3. Os dias no hospital se passaram em um ritmo lento e ansioso. Marina não saía do lado de Gabriel. Ela dormia na cadeira desconfortável ao lado do berço, acordava a cada suspiro diferente do filho, acompanhava cada medicação, cada verificação dos enfermeiros. Eduardo vinha todos os dias. Trazia comida, roupas limpas, palavras de conforto. Pedro também aparecia depois da escola, com desenhos coloridos que colava na parede do quarto, transformando o ambiente hospitalar em algo menos frio. Gabriel foi respondendo bem ao tratamento. A febre baixou no segundo dia. A respiração foi se normalizando aos poucos. As bochechas voltaram a ganhar cor, e no quarto dia ele já conseguia sorrir para Marina quando ela cantava baixinho. Os médicos ficaram satisfeitos com a evolução e confirmaram que ele receberia alta em breve. Marina sabia que deveria estar aliviada, e estava, mas junto com o alívio vinha uma angústia crescente. O que aconteceria quando eles saíssem do hospital? Ela não tinha mais onde morar, não tinha emprego, não tinha nada. Foi Eduardo quem trouxe o assunto à tona na manhã do quinto dia. Ele chegou no quarto com um café fresco e um pão de queijo ainda quente. Marina aceitou com um sorriso cansado. A médica disse que Gabriel pode ter alta amanhã. Eu sei, Marina murmurou, olhando para o filho que dormia tranquilo. Você já pensou no que vai fazer? Marina ficou em silêncio por um momento, então soltou a respiração que estava segurando. Não, eu não sei. Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Sua voz era suave, sem julgamento. Marina, eu sei que você é orgulhosa. Sei que não gosta de aceitar ajuda. Mas você precisa pensar no Gabriel. Ele precisa de um lugar seguro, de cuidado, de estabilidade. Eu sei disso. Marina sentiu a voz tremer. Mas eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu falhei como mãe. Eduardo balançou a cabeça com firmeza. Você não falhou. Você lutou. Você fez tudo o que podia com o que tinha. Mas agora você não precisa fazer isso sozinha. Marina olhou para ele, os olhos marejados. O que você está dizendo? Estou dizendo que você e Gabriel podem ficar na minha casa, pelo tempo que precisarem, sem pressão, sem cobrança, só até você conseguir se organizar. Marina sentiu o coração apertar. Era muita generosidade. Generosidade demais. Eduardo, eu não posso fazer isso. Eu já te devo tanto. Você não me deve nada. Ele interrompeu, a voz firme, mas gentil. Olha, minha casa é grande demais para mim e... Pro Pedro, tem espaço sobrando. E, sinceramente, desde que você esteve lá, a casa ficou diferente. Ficou mais... viva. Pedro não para de falar de você e do Gabriel. Ele sente falta de vocês. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Ela estava cansada de lutar. Cansada de fingir que conseguia sozinha. E pela primeira vez, permitiu-se aceitar a mão estendida. Tá bom.
Mas só por um tempo, até eu conseguir um emprego e um lugar para morar. Eduardo sorriu aliviado. Combinado. No dia seguinte, Gabriel recebeu alta. Marina o vestiu com uma roupa nova que Eduardo havia comprado, um macacão azul, claro, com um bordado de ursinho no peito. Gabriel estava mais forte, mais corado, mais parecido com um bebê saudável. Marina o segurou com cuidado, agradeceu aos médicos e enfermeiros que cuidaram dele com tanto carinho e saiu do hospital ao lado de Eduardo. Quando chegaram na casa, Pedro estava esperando na porta, pulando de ansiedade. Assim que viu Gabriel, seus olhos brilharam. Ele está bem. Ele está melhor. Está sim. Marina sorriu, a primeira vez em dias que o sorriso vinha naturalmente. Pedro segurou a mãozinha de Gabriel com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso. Eu fiz um desenho para ele, quer ver? Claro. Pedro correu para dentro e voltou com um papel colorido. Era um desenho de 4 pessoas de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher, um menino e um bebê. Marina sentiu o peito apertar ao olhar a imagem. Pedro havia desenhado uma família. A família que ele desejava. Ficou lindo, Pedro. Eu coloquei na geladeira. Assim todo mundo vê. Eduardo conduziu Marina até o quarto de hóspedes, que agora estava ainda mais preparado. Havia fraldas, lenços umedecidos, roupinhas novas dobradas no armário, brinquedos macios espalhados. Tudo que um bebê podia precisar. Eu não sabia exatamente o que comprar, então. Comprei um pouco de tudo. Marina olhou ao redor, emocionada. Você não precisava. Eu sei. Mas quis fazer. Os primeiros dias foram de adaptação. Marina acordava cedo, ajudava a preparar o café da manhã, cuidava de Gabriel, brincava com Pedro. Aos poucos ela foi assumindo tarefas na casa. Cozinhava, limpava, organizava. Não porque Eduardo pedisse, mas porque ela precisava retribuir de alguma forma. Precisava se sentir útil. Eduardo trabalhava de casa na maior parte do tempo. Era consultor financeiro, passava horas no computador analisando planilhas e atendendo reuniões online. Mas sempre fazia pausas para conversar com Marina, para perguntar se ela precisava de algo, para compartilhar uma xícara de café na varanda. Pedro voltava da escola cheio de histórias. Ele contava sobre os amigos, sobre os professores, sobre as brincadeiras no recreio. E sempre, sempre pedia para segurar Gabriel, para fazer o bebê rir, para mostrar a ele os brinquedos novos. Marina observava a interação entre os dois com o coração apertado. Pedro tratava Gabriel como se fosse seu irmãozinho, com cuidado, com carinho, com amor genuíno. As semanas foram passando e Marina percebeu que algo estava mudando dentro dela. A casa, que no início era apenas um abrigo temporário, começou a parecer um lar. Ela se pegava cantando enquanto cozinhava, sorrindo sem motivo aparente, sentindo uma leveza que não conhecia há anos. Gabriel estava crescendo bem, ganhando peso, desenvolvendo-se. Já conseguia sentar sozinho, já ria alto, já esticava os bracinhos quando via Marina chegar. Uma tarde, enquanto Marina dobrava roupas na sala, Pedro se aproximou dela com uma expressão séria no rosto. Ele ficou parado por um momento, apenas observando-a. Marina parou o que estava fazendo. Tudo bem, Pedro? Pedro mordeu o lábio inferior, hesitante. Então falou baixinho. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você vai embora? Marina sentiu o coração apertar. Ela se abaixou até ficar na altura do menino e segurou suas mãos pequenas. Por que você está perguntando isso? Porque você disse que ia ficar só por um tempo. E eu não quero que você vá embora. Eu gosto de ter você aqui. Gosto de ter o Gabriel aqui. É como se a gente fosse uma família de verdade. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela puxou Pedro para um abraço apertado. Eu também gosto de estar aqui, Pedro. Muito. Então você pode ficar para sempre? Marina não soube o que responder. Ela queria dizer sim. Queria prometer que ficaria. Mas o medo de criar expectativas, o medo de se apegar e depois perder tudo, a impedia. Então, ela apenas apertou Pedro com mais força e sussurrou.
A gente vai ver, tá bom? Pedro assentiu, mas Marina podia sentir a tristeza dele. E isso doía mais do que ela imaginava. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir e Gabriel estava tranquilo no berço, Marina e Eduardo se sentaram na varanda com uma xícara de chá. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de coisas não ditas. Foi Eduardo quem quebrou o silêncio. Pedro me perguntou hoje se você vai embora. Marina suspirou. Ele me perguntou a mesma coisa. E o que você respondeu? A verdade, que eu não sei. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando as estrelas no céu noturno. Marina, posso te contar uma coisa? Claro, antes de você chegar, essa casa era silenciosa. Silenciosa demais. Eu e Pedro vivíamos uma rotina automática. Eu trabalhava, ele ia para a escola, a gente jantava em silêncio, via televisão e dormia. Era como se estivéssemos apenas existindo, não vivendo. Marina o ouviu atentamente. Quando ela se foi há 3 anos, foi como se a vida tivesse ido embora com ela. Pedro era muito pequeno, mas ele sentiu a falta. E eu não sabia como preencher esse vazio. Eduardo parou, respirou fundo e continuou. Mas quando você chegou, tudo mudou. A casa ficou cheia de sons, de risos, de música, de vida. Pedro voltou a ser criança. E eu voltei a sentir que valia a pena acordar todos os dias. Marina sentiu a garganta apertar. Eduardo, Você não precisa dizer nada agora. Ele a interrompeu suavemente. Só queria que você soubesse. Você e Gabriel não são um peso. Vocês são uma dádiva. E se depender de mim, vocês podem ficar aqui pelo tempo que quiserem. Sem prazo, sem cobrança. Apenas fiquem. Marina sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de emoção pura. Ela olhou para Eduardo, para o homem que havia salvado seu filho, que havia aberto sua casa, que havia oferecido uma segunda chance sem pedir nada em troca. E pela primeira vez, Marina permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ela não estava sozinha, onde Gabriel tinha uma família, onde ela tinha um lugar para chamar de lar. Obrigada. Foi tudo o que ela conseguiu dizer, mas estava carregado de todos os sentimentos que ela não sabia nomear. Os dias continuaram a passar. Marina foi ganhando confiança. Começou a cozinhar pratos mais elaborados, descobriu que tinha talento para fazer sobremesas. Pedro adorava quando ela fazia brigadeiro, e Gabriel já esticava as mãozinhas quando via a colher de chocolate. Eduardo elogiava tudo, sempre com aquele sorriso discreto que fazia o coração de Marina acelerar, sem que ela entendesse direito o porquê. As conversas entre Marina e Eduardo foram se tornando mais profundas. Eles compartilhavam histórias do passado, medos, sonhos. Marina falou sobre a infância nos orfanatos, sobre a sensação de nunca pertencer a lugar nenhum, sobre o pai de Gabriel que havia desaparecido. Eduardo falou sobre a esposa que havia perdido, sobre como foi difícil criar Pedro sozinho, sobre o luto que ainda carregava, mas que estava aprendendo a transformar em gratidão pelos momentos que tiveram. Uma noite, Eduardo falou sobre a esposa com mais detalhes. Ela se chamava Beatriz. Era professora de literatura. Amava livros, café forte e música clássica. Era alegre, intensa, cheia de vida. Quando Pedro nasceu, ela disse que era o dia mais feliz da vida dela. Marina ouviu em silêncio, respeitando a memória. Ela teve uma complicação de saúde repentina quando Pedro tinha 4 anos. Foi tudo muito rápido. Eu nem tive tempo de processar. De repente ela estava lá, sorrindo, fazendo planos. E no outro dia ela se foi. Eduardo limpou os olhos discretamente. Foi muito difícil, para mim e para o Pedro. Mas com o tempo a gente aprendeu a viver com a ausência, a honrar a memória dela continuando. Marina segurou a mão dele. Ela parecia incrível. Era. E ela teria adorado você. Marina sentiu o peito apertar. Era a primeira vez que Eduardo fazia uma conexão direta entre a esposa e ela. E aquilo significava algo importante. Conforme o tempo passava, Marina percebeu que seus sentimentos por Eduardo estavam mudando. Não era mais apenas gratidão, era algo mais profundo. Ela se pegava esperando ansiosa
O momento em que ele chegaria da rua, sorrindo quando ele elogiava a comida, sentindo o coração acelerar quando suas mãos se tocavam por acaso. E ela tinha medo, muito medo. Medo de estar sentindo algo que não era correspondido. Medo de estragar a harmonia que haviam construído. Medo de perder tudo. Mas Eduardo também. Estava mudando. Marina percebia pelos olhares que ele lançava quando achava que ela não estava vendo. Percebia pela forma como ele sempre encontrava um motivo para estar perto dela. Percebia pela gentileza que ia além da hospitalidade. Um domingo à tarde, enquanto Gabriel dormia e Pedro estava na casa de um amigo, Marina e Eduardo estavam na cozinha preparando o almoço juntos. Eles trabalhavam em sincronia, como se já fizessem aquilo há anos. Marina cortava os legumes, Eduardo temperava a carne. De repente, Eduardo começou a rir. "Do que você está rindo?" "De nós", ele respondeu. "Parece que a gente já faz isso há uma vida." Marina sorriu. "É verdade. É estranho como tudo parece tão natural." "Não é estranho." Eduardo parou de mexer a panela e olhou para ela. "É perfeito." O coração de Marina saltou. Ela olhou para ele, viu a sinceridade nos olhos dele e sentiu que algo estava prestes a mudar entre eles. Eduardo deu um passo na direção dela, hesitante. "Marina, eu preciso te dizer uma coisa." Marina segurou a respiração. "Pode falar. Eu não planejei isso. Não esperava que isso acontecesse. Mas aconteceu e eu não posso mais fingir que não sinto." Ele respirou fundo e continuou. "Eu me apaixonei por você." Marina sentiu o mundo parar. As palavras ecoaram em sua mente, preenchendo todos os espaços vazios que ela carregava há tanto tempo. "Eduardo, Se você não sente o mesmo, tudo bem. Eu vou entender. E isso não vai mudar nada entre a gente. Mas eu precisava te dizer. Precisava que você soubesse." Marina sentiu as lágrimas subirem. Ela deu um passo na direção dele, as mãos tremendo. "Eu também me apaixonei por você." Eduardo sorriu, um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos. "Sério? Sério?" Marina riu entre as lágrimas. "Eu tive medo de admitir. Tive medo de estragar tudo. Tive medo de que você não sentisse o mesmo." Eduardo a puxou para perto, enlaçando-a em um abraço apertado. Marina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas aceleradas do coração, e pela primeira vez na vida sentiu-se em casa. Não em uma casa física, mas em um lugar dentro do peito de alguém. Um lugar onde ela pertencia. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se abraçando, sentindo a conexão que havia crescido entre eles. Quando se separaram, Eduardo segurou o rosto dela com as duas mãos. "Eu quero que você fique, não como hóspede, mas como parte desta família, você e Gabriel." Marina assentiu, as lágrimas caindo sem parar. "Eu quero ficar." E eles selaram aquele momento com um beijo, suave, cheio de promessa, cheio de esperança. Era o começo de algo novo, algo verdadeiro, algo que ambos haviam desejado sem ousar acreditar que era possível. Capítulo 4. Os dias seguintes foram mágicos. Marina e Eduardo não esconderam mais seus sentimentos. Trocavam olhares cúmplices durante o café da manhã. Seguravam as mãos quando achavam que ninguém estava vendo. Compartilhavam sorrisos que diziam mais do que 1000 palavras. Pedro percebeu a mudança imediatamente, e sua felicidade era impossível de esconder. Ele pulava pela casa, cantava alto, abraçava os dois com força sempre que podia. Gabriel também parecia sentir a energia positiva. Ria mais, brincava mais, estava cada vez mais esperto e curioso. A casa, que antes vivia em um silêncio melancólico, agora transbordava vida. Marina cantava enquanto cozinhava, músicas antigas que aprendeu na infância nos abrigos. Pedro corria pelos corredores com Gabriel nos braços, ensinando o bebê a brincar. Eduardo trabalhava no escritório, mas sempre com a porta aberta, apenas para ouvir os sons da família que havia se formado ao seu redor. Uma manhã de sábado, enquanto Eduardo levava Pedro para o futebol,
Marina aproveitou para arrumar a casa. Gabriel estava no cercadinho da sala, brincando com blocos coloridos, e Marina decidiu limpar o escritório de Eduardo, algo que ele sempre fazia sozinho, mas que ela queria ajudar. Passou pano nos móveis, organizou os livros na estante, e foi quando, ao mover uma pilha de documentos, uma foto emoldurada caiu no chão. Marina se abaixou para pegá-la, e quando olhou para a imagem sentiu o coração parar. Era a foto de uma mulher linda, de cabelos castanhos ondulados, sorriso radiante, segurando um bebê pequeno nos braços. Ela estava sentada em um café, com uma xícara de cappuccino na mesa. Marina conhecia aquele rosto. Conhecia aquele sorriso. Conhecia aquele café. As memórias vieram como uma enxurrada. 5 anos atrás, Marina trabalhava como ajudante em um café pequeno no centro de São Paulo. Era seu primeiro emprego fixo depois de sair do último abrigo. Ela limpava mesas, lavava louças, servia água. Era invisível para a maioria dos clientes, mas havia uma mulher que sempre a notava. Uma mulher elegante, de sorriso gentil, que chegava toda quinta-feira no meio da tarde, pedia um cappuccino com canela e ficava lá por 1 hora, lendo livros grossos ou corrigindo provas. Beatriz. Marina lembrava dela. Lembrava porque Beatriz era diferente. Sempre dizia bom dia, sempre agradecia, sempre deixava gorjeta mesmo quando não era necessário. E quando Beatriz apareceu um dia com um bebê nos braços, Marina se lembrou de ter sentido uma pontada de inveja. Inveja daquela mulher que tinha tudo: beleza, educação, uma família, um sorriso que iluminava o ambiente. Marina lembrava de ter servido água para Beatriz naquele dia, de ter olhado para o bebê e comentado que ele era lindo. Beatriz havia sorrido e dito: "Obrigada, querida, ele é minha vida inteira." E agora, segurando aquela foto nas mãos, Marina entendia tudo. Aquela mulher era a esposa de Eduardo. Aquele bebê era Pedro. E ela, Marina, havia cruzado o caminho deles anos antes, sem saber que um dia estaria ali, naquela casa, amando aquele homem, cuidando daquele menino. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que Marina não sabia explicar. Era como se o universo tivesse conspirado para trazê-la até ali, como se Beatriz, de alguma forma, tivesse plantado uma semente de gentileza no coração de Marina anos atrás. E agora essa semente havia florescido em algo maior. Marina ouviu o som da porta da frente se abrindo. Eduardo e Pedro haviam voltado. Ela rapidamente secou as lágrimas, mas ainda segurava a foto quando Eduardo entrou no escritório. Ele parou ao vê-la. Notou a foto em suas mãos e sua expressão mudou. "Marina, está tudo bem?" Marina olhou para ele, os olhos ainda brilhando. "Eduardo, eu preciso te contar uma coisa." Ele se aproximou, preocupado. "O que foi?" Marina respirou fundo e mostrou a foto. "Eu conhecia ela. Não pessoalmente, mas eu trabalhava em um café onde ela ia sempre. Há uns 5 anos. Eu me lembro dela. Eu me lembro de ter visto você e Pedro quando ele era bebê." Eduardo pegou a foto, olhou para a imagem e depois para Marina, processando a informação. "Você trabalhava no Café Aroma?" "Sim, era meu primeiro emprego." Eduardo soltou uma risada incrédula. Beatriz amava aquele lugar. Ela ia lá toda semana. Dizia que era o único lugar onde conseguia trabalhar em paz. Marina assentiu, as lágrimas voltando. Ela era sempre gentil comigo. Sempre. Eu era invisível para todo mundo, mas ela sempre me via. Sempre agradecia. Sempre sorria. Eduardo sentou-se na cadeira, ainda processando a coincidência. "Isso é inacreditável." "Eu sei." Marina se sentou ao lado dele. "Parece coisa do destino, não é?" Eduardo olhou para ela, os olhos cheios de emoção. Beatriz sempre dizia que o universo tinha um jeito de juntar as pessoas certas no momento certo. Eu nunca acreditei muito nisso. Mas agora... Agora você acredita? Agora eu acredito. Ele segurou a mão dela. Talvez ela tenha te visto, tenha sentido algo, tenha plantado uma semente de gentileza que te trouxe até aqui. Até nós.
Marina encostou a cabeça no ombro dele. Eu acho que ela aprovaria. Nós juntos. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Tenho certeza que sim. Naquela tarde, Marina e Eduardo contaram a história para Pedro, mostrando a foto, explicando a conexão improvável que os unia. Pedro ficou fascinado. Ele segurou a foto com cuidado, olhou para a mãe que havia perdido e então olhou para Marina. Então você conheceu minha mãe? Conheci. Ela era maravilhosa. Pedro sorriu, um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Eu acho que ela mandou você pra gente. Marina sentiu o coração apertar. Pode ser. Pedro abraçou Marina com força. Eu quero que você seja minha mãe agora, pode? Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Ela olhou para Eduardo, que assentiu com um sorriso, e então abraçou Pedro de volta. Eu quero muito ser sua mãe, Pedro. Pedro se afastou, os olhos brilhando de felicidade, e correu até o quarto. Voltou segundos depois com o desenho que havia feito semanas atrás, o desenho da família. Ele mostrou para Marina. Olha, eu já tinha desenhado. Eu, o papai, você e o Gabriel. A gente já era uma família no meu coração. Marina pegou o desenho, observou os 4 bonecos de mãos dadas e sentiu que aquele era o momento mais importante de sua vida. Ela havia passado anos se sentindo invisível, indesejada, sozinha. Mas agora, olhando para Eduardo, para Pedro, para Gabriel dormindo no cercadinho, ela finalmente entendeu o que era pertencer. As semanas seguintes foram de pura felicidade. Marina oficializou sua permanência na casa, não como hóspede, mas como parte da família. Ela e Eduardo conversaram sobre o futuro, sobre planos, sobre sonhos. Ele sugeriu que ela voltasse a estudar, que buscasse realizar seus sonhos antigos. Marina, que sempre quis ser pedagoga, mas nunca teve oportunidade, sentiu a esperança renascer. Eduardo prometeu ajudá-la, apoiá-la em cada passo. Gabriel estava crescendo rápido. Já conseguia ficar em pé segurando nos móveis, já falava algumas sílabas soltas, já reconhecia todos ao seu redor. Pedro era o irmão mais amoroso que qualquer criança poderia desejar. Ensinava Gabriel a brincar, dividia seus brinquedos, protegia o bebê como se fosse um tesouro. A rotina da casa se estabeleceu naturalmente. Marina acordava cedo, preparava o café da manhã, levava Pedro para a escola, cuidava de Gabriel, estudava online nos momentos livres, cozinhava, cuidava da casa, mas não era um peso, era uma alegria. Cada tarefa era feita com amor, com propósito, com a certeza de que ela estava construindo algo sólido. Eduardo trabalhava, mas sempre reservava tempo para a família. Jantares à mesa viraram sagrados. Eles conversavam, riam, compartilhavam os acontecimentos do dia. Finais de semana eram para passeios no parque, idas ao cinema, tardes de jogos de tabuleiro. Era uma vida simples, mas era tudo que Marina sempre havia desejado. Uma noite, depois que Pedro e Gabriel dormiram, Marina e Eduardo estavam na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som distante, do trânsito e pelo canto dos grilos. Marina quebrou o silêncio. Você sabe, há alguns meses atrás, eu estava pedalando na chuva, sem esperança, sem futuro, sem nada. E hoje estou aqui, com você, com Pedro, com uma família. Eduardo segurou a mão dela. A vida tem dessas coisas. Às vezes a tempestade traz o sol. Marina sorriu. Eu costumava ter medo de ser feliz. Medo de me apegar e perder tudo de novo. E agora? Agora eu aprendi que vale a pena o risco. Porque mesmo que um dia tudo acabe, eu vou ter vivido. Vou ter amado. Vou ter pertencido a algum lugar. Eduardo a puxou para mais perto. Nada vai acabar, Marina, eu prometo. A gente construiu isso juntos. E a gente vai proteger isso juntos. Marina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz invadir cada célula do seu corpo. Eu te amo, Eduardo. Eu também te amo. E eles ficaram ali, abraçados, sob o céu estrelado de São Paulo, sabendo que haviam encontrado um no outro algo que ambos procuravam há muito tempo. Um lar, uma família, um amor verdadeiro.
Os meses foram passando e a vida continuou sua dança natural. Gabriel completou 1 ano e deu seus primeiros passos. Marina não perdeu o momento. Ela filmou tudo, compartilhou com Eduardo, e os três, Marina, Eduardo e Pedro, aplaudiram Gabriel como se ele tivesse conquistado o mundo. E para eles, ele havia conquistado. Pedro estava crescendo também, mais maduro, mais confiante, mais feliz. Ele chamava Marina de mãe sem hesitar, sem culpa, sem medo de trair a memória da mãe biológica, porque ele entendia, mesmo sendo criança, que o amor não substitui, o amor multiplica. Marina voltou a estudar. Conseguiu uma bolsa em um curso online de pedagogia. Era difícil conciliar os estudos com os cuidados da casa e das crianças, mas ela estava determinada. E Eduardo estava ao lado dela, sempre incentivando, sempre acreditando. Em uma tarde de domingo, a família estava reunida na sala. Gabriel brincava com blocos, Pedro desenhava, Marina estudava no sofá e Eduardo lia um livro. Era uma cena cotidiana, simples, mas carregada de significado. De repente, Pedro parou de desenhar e olhou para todos. Vocês sabem que eu sou o menino mais sortudo do mundo? Marina sorriu. Por quê, amor? Porque eu tenho 2 pais, um aqui e um que está no céu. E eu tenho 2 mães. Uma que me ensinou a ser forte e outra que me ensinou a ser feliz. E eu ainda tenho um irmãozinho que é o mais engraçado do universo. Eduardo limpou a garganta, emocionado. Você é um menino especial, Pedro. Eu sei. Pedro sorriu. E a gente é uma família especial também. Marina sentiu as lágrimas subirem. Ela olhou para Eduardo, que também tinha os olhos marejados. Então ela estendeu os braços, chamando todos para um abraço coletivo. Eduardo e Pedro se aproximaram, Gabriel engatinhou até eles, e os 4 se abraçaram no meio da sala. Era um abraço que selava tudo, que confirmava tudo, que celebrava tudo. Marina, a jovem mãe que pedalava sob a chuva sem esperança, agora estava abraçada com sua família, a família que o destino havia costurado com fios improváveis, mas com um amor verdadeiro e inabalável. Naquela noite, depois que todos dormiram, Marina voltou sozinha para a varanda. Olhou para o céu, para as estrelas que brilhavam intensas, e sussurrou um agradecimento. Agradeceu pela tempestade que a trouxe até ali. Agradeceu por Eduardo e Pedro. Agradeceu por Gabriel. Agradeceu por Beatriz, que, mesmo sem saber, havia plantado uma semente de gentileza que floresceu em amor. E então Marina entendeu. A vida não é feita de destinos previsíveis, é feita de encontros improváveis, de mãos estendidas, de corações abertos. É feita de tempestades que trazem o sol. É feita de quedas que se transformam em voos. Marina havia passado a vida inteira procurando um lugar para pertencer, e agora, finalmente, ela havia encontrado. Não em um endereço, não em uma casa física, mas no coração de uma família que a escolheu tanto quanto ela os escolheu. E naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, Marina finalmente permitiu-se acreditar. Acreditar que ela merecia aquela felicidade. Acreditar que ela era suficiente. Acreditar que ela estava em casa. O silêncio da noite foi interrompido pela voz de Eduardo, que havia acordado e a procurado. Tudo bem? Marina virou-se, sorrindo. Tudo perfeito. Eduardo se aproximou, a envolveu em seus braços e juntos ficaram ali, observando a cidade que havia sido palco de tanta luta, mas que agora representava um recomeço. Obrigada por ter parado o carro naquele dia, Marina sussurrou. Eduardo beijou sua testa. Obrigada por ter aceito entrar. E ali, naquele abraço, Marina soube que havia encontrado não apenas um lar, mas um propósito. Ela não era mais a menina invisível dos orfanatos. Ela era Marina, mãe de Gabriel, madrasta de Pedro, companheira de Eduardo. Ela era amada, era vista, era importante. A tempestade havia passado, e no lugar dela, um jardim havia florescido. Um jardim onde o amor crescia forte, onde a esperança nunca morria, onde a família era a raiz que sustentava tudo. Marina finalmente estava em casa. E essa casa não tinha paredes, tinha abraços,
Tinha risos, tinha amor, tinha pertencimento. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em uma vida construída juntos. Uma vida onde cada manhã era uma celebração, onde cada jantar era um momento sagrado, onde cada noite era uma promessa renovada de que, não importava o que viesse, eles estariam juntos. E quando Marina olhava para trás, para a jovem que pedalava desesperada sob a chuva, ela não sentia mais dor, sentia gratidão, porque aquela tempestade a trouxe até aqui. Aquela queda quase fatal resultou no maior presente que ela poderia receber: uma família. Gabriel cresceu forte e saudável, sempre cercado de amor. Pedro se tornou um adolescente responsável e gentil, que nunca esqueceu a lição que Marina lhe ensinou. Que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Eduardo e Marina construíram uma parceria sólida, baseada em respeito, amor e cumplicidade. E toda vez que chovia, Marina olhava pela janela e sorria, porque ela sabia que as tempestades não vinham para destruir. Elas vinham para limpar o caminho, para preparar o terreno, para regar as sementes que um dia floresceriam em algo lindo. A história de Marina é a história de tantas pessoas que lutam, que caem, que se levantam, que insistem. É a história de quem não desiste, mesmo quando tudo parece impossível. É a história de que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis, de que a esperança nunca morre, de que uma mão estendida pode mudar uma vida inteira. E enquanto Marina, Eduardo, Pedro e Gabriel viviam seus dias com amor, risos e cumplicidade, a cidade de São Paulo continuava sua correria caótica. Mas dentro daquela casa, no coração daquela família, havia paz, havia amor, havia lar. Marina havia aprendido a lição mais importante de todas, que não importa de onde você vem, não importa o que você perdeu, não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que você continue tentando, porque em algum lugar há pessoas esperando para te abraçar, há um lar esperando para te receber, há um amor esperando para te encontrar. E quando isso acontece, quando você finalmente encontra seu lugar no mundo, você entende que cada tempestade, cada queda, cada lágrima valeu a pena, porque te trouxe até ali, até onde você sempre deveria estar. Marina estava em casa, e não havia lugar no mundo onde ela preferisse estar.